Senhor, meu Deus, te agradecemos desde já por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de chegarmos mais uma vez na tua casa. Te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem nos alcançado para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. Senhor Jesus, lhe pedimos nesta noite que a tua palavra venha ser pregada neste lugar, que a tua presença venha ser o centro deste culto, Senhor Jesus, que o teu nome venha estar no centro deste culto, Pai, e que este culto venha ser, Pai, recebido no teu santo trono, como uma oferta suave, Pai amado. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos desde já por tudo que o Senhor realiza, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor realizou e vai realizar ainda nas nossas vidas. E também te agradecemos por tudo que o Senhor é na vida de cada um, na presença de cada um, Senhor, na família, no lar, nos caminhos, Pai amado. Te agradecemos por tudo, Senhor, meu Deus, que cada irmão, que cada irmã que está se deslocando do seu lar para chegar até aqui, venha ser mais do que protegido, Senhor, não só aqui, mas também em outras congregações, onde tem homens e mulheres falando da tua palavra, Pai, neste momento. Que o teu povo nesta nação, neste mundo inteiro, venha ser guardado e protegido pela tua mão, Pai. Senhor, amém. Essa noite de segunda-feira, aleluia, esse culto abençoado. Vamos estar ouvindo então a nossa irmã Salete, que estará cantando os 2 louvores da harpa dessa noite. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus por 196 da harpa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo a terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória.
Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. O mundo de ilusão deixei, a cena de pecado e dor, trair ao meu glorioso plano, alegria, gozo, paz e amor. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Quem achar pode dizer amém, amém. Amém. Lucas capítulo 8, versículo 22. Amém. Aleluia, E glória a Deus. aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda,
obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais uma oportunidade, mais uma chance que o Senhor tem nos concedido para estar aqui. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por cada irmão, por cada irmã que está aqui presente juntamente conosco, te adorando. Eu lhe peço, Senhor meu Deus, muito obrigado pelo pão. Te agradecemos, Senhor meu Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pela água, Senhor meu Deus, que o Senhor tem nos concedido. Abençoa a vida de cada um que está aqui. Abençoa a família de cada um que está aqui necessitada, Senhor meu Deus, da sua libertação. Abençoa, Senhor meu Deus, a cada família que está aqui necessitada, Senhor meu Deus, do teu milagre, Senhor meu Deus. Que o Senhor venha acalmar a nossa tempestade. Que o Senhor venha acalmar a tempestade de cada um que está aqui necessitando disso, Senhor meu Deus. Eu lhe peço, meu Deus, abençoa o culto desta noite, como o Senhor já tem abençoado, Senhor meu Deus, nos cultos que tem passado. Eu lhe peço, meu Deus, vai queimando todo espírito maligno, vai queimando todos os demônios que vêm nos atormentar no dia a dia. Que o Senhor venha estar conosco, Senhor meu Deus, nos momentos difíceis. Que o Senhor venha estar, Senhor meu Deus, conosco nos momentos difíceis, Senhor meu Deus, como o Senhor já esteve conosco, Senhor meu Deus, nos momentos difíceis passados, Senhor meu Deus. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pelo Senhor ter nos dado momentos bons. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pelo Senhor ter estado conosco nos momentos difíceis. Eu lhe peço, Senhor meu Deus, vai queimando todo o espírito, Senhor meu Deus, das tentações, Senhor meu Deus, que o Senhor nos dê força, Senhor meu Deus, para prosseguir neste caminho, Senhor meu Deus. Levanta, Senhor meu Deus, aquele que caiu, Senhor meu Deus, para que nós possamos, Senhor meu Deus, caminharmos juntos, Senhor meu Deus, no seu caminho, Senhor meu Deus. Eu lhe peço que abençoe a pregação desta noite, que nós possamos sentir. Vamos estar ouvindo nossa irmã Jéssica, que estará louvando o Senhor nessa noite com louvor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você chorou, você pediu, Glória a Deus. tanto insistiu, precisando dar resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Então, sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração
presença dele. Hoje um final de semana repleto de medidas e abençoada noite. Já perdeu que tudo já morreu. Alguém pode falar, mas esse alguém que está dizendo não está sabendo que Deus vai me ajudar. É no deserto sim que fruto os maiores milagres acontecem no deserto sim. E sinceramente todo vale também.
cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar. Mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar. Faz o que fala a verdade, não arruma confusão. Só fala o que Deus manda para a edificação. A igreja que escuta, manda agora e recebe poder. Se Jesus me mandar falar, eu falo. Eu estou procurando mais aonde está. Você mais, cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mais, cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar. Mais, cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mais, cadê o vaso? Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai adorar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai adorar no céu. Vai orar, vai adorar com Jesus lá no céu. Vai orar, vai adorar com Jesus lá no céu. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Todo mundo no coral de anjos ele cantava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Todo mundo no coral de anjos ele cantava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Elias fez o fogo e o Senhor cantou. Elias fez o fogo e o Senhor cantou. Elias fez o fogo e o Senhor cantou. Mas primeiro a paz com o Senhor. Deus não pode todo andar. Deus não pode todo andar. Deus não pode todo andar. Sempre Deus a paz. Mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê o vaso? Aqui Deus quer falar. Mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar. Continuamos em pé. Estamos fazendo uma oração para estarmos recebendo o nosso pregador da noite, amém? Teu poder santo e maravilhoso. Nós te agradecemos por esse culto abençoado nessa noite que o Senhor tem nos dado. Vem abençoar cada um que chegou até aqui necessitado nessa noite de uma restituição, que possa sair daqui restituído nessa noite pela sua presença. Nós te agradecemos por cada irmão que chegou aqui necessitado de uma libertação também nessa noite, ou de uma ajuda, de uma solução para a sua vida, que venha sair daqui, meu Deus, com a sua solução no seu coração, com a sua solução nas suas mãos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito por nós. Nós te agradecemos por tudo. Fica conosco abençoando essa semana, abençoando a semana de cada irmão nessa noite que está aqui, e aquele que não pôde chegar até aqui nesse lugar, mas que no próximo culto possa estar conosco. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por cada irmão que está aqui nessa noite conosco. Venha livrar, venha abençoar, venha dar a restituição em suas vidas, venha abençoar, dar o livramento. Nós te agradecemos por tudo e fala conosco através da sua palavra
agradeço a oportunidade, as palmas bem forte para Jesus. Cumprimento mais uma vez os irmãos e as irmãs nesta noite com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez que estamos na casa do Senhor, eu quero nesta noite falar de uma palavra, de uma passagem que, em primeiro lugar, fala bastante comigo, uma palavra bem forte, que também eu tenho certeza todos conhecem e tenho certeza que falará com cada coração nesta noite. Amém, meus irmãos? Quero que você abra comigo lá no livro de Mateus 7:24. Amém? Todos sabem de cor, salteado essa passagem, mas vamos falar dela nesta noite. Amém? Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Amém, meus irmãos? Um texto bem conhecido também de todos, um texto que nós já estudamos, já vimos aqui resumidamente, bem por cima. Nós vimos algumas orientações do Senhor Jesus neste sermão da montanha. Amém? O interessante deste capítulo 7 e versículo 24 que nós acabamos de ler, ele tem algumas coisas que nós devemos observar quando olhamos e lemos este texto. Primeiro, que uma das poucas vezes que o Senhor Jesus dá uma orientação para que seus discípulos, ou para os seus ouvintes, ou para as multidões, uma das poucas vezes que o Senhor Jesus, primeiro ele compara, ele faz uma comparação entre quem ouve e pratica e quem ouve e não pratica. E também nós vemos que é uma das poucas vezes que o Senhor manda guardar e ouvir, e guardar e observar aquilo que ele está falando. Fechar ali um ciclo de ensinos da palavra, ensinos diretamente do líder principal do cristianismo, ensinos importantes para os seus discípulos observarem e viver aqui nesta terra. O Senhor Jesus vai fechar este ciclo de ensinamentos, esta sessão de ensinamentos, melhor dizendo, com esta orientação. O Senhor Jesus, como todos conhecem a história, ele sobe neste monte e começa a ensinar. Ele começa a falar coisas que os guardadores, os observadores da lei já sabiam, mas praticavam da forma equivocada, praticavam da forma prazerosa para si mesmo. E o Senhor Jesus começa a quebrar aqueles costumes que eles tinham, os fariseus, os escribas, os saduceus e todas as seitas daquela época. O Senhor Jesus começa falando que o ensinamento dele é o amor ao próximo. O Senhor Jesus começa falando e ensinando neste sermão do monte que não basta você viver neste mundo e adorar a dois senhores. Você tem que ou aborrecer um e adorar o outro, ou você não será feliz, não será bem-aventurado. Falando em bem-aventurado, nós vemos neste sermão da montanha o próprio Senhor Jesus orientando os seus discípulos às bem-aventuranças. O próprio Senhor Jesus Cristo falando que se eu não seguir os seus
as suas ordenanças, as suas leis, os seus ensinamentos, nós seremos bem-aventurados ou, ao contrário da palavra, mal-aventurado, amaldiçoado ou abençoado. E o Senhor Jesus fala também a respeito do verdadeiro discípulo de Cristo, do verdadeiro seguidor de Cristo, que abandona as práticas antigas e agora, quando alguém lhe bate no rosto, este alguém, seguidor de Cristo, deve virar o seu rosto. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, continua falando que quando você quer julgar alguém, quando o discípulo de Cristo quer julgar alguém por qualquer motivo, primeiro deve analisar a sua própria vida, tirar a trave que está no seu olho, no nosso olho, para depois limpar e ajudar o nosso irmão que tem aí uma felpa no seu olho. Amém? Nós vemos também no Sermão do Monte que o próprio Senhor Jesus Cristo ensina, e que na verdade Ele está dando aí, falando uma pregação pura do seu próprio Evangelho, o Evangelho de Cristo. A mensagem de Cristo é essa. E o interessante é que antes de nós examinarmos as cartas paulinas, as cartas de João, as cartas de Pedro, Tiago, as cartas do nosso irmão Judas, as cartas do Apocalipse, antes de nós examinarmos as cartas dos nossos irmãos Timóteo e Tito, nós devemos antes observar as bem-aventuranças, nós devemos antes observar e examinar o Sermão do Monte, porque, meus irmãos e minhas irmãs, se você é um discípulo de Cristo, se você é um seguidor de Cristo, e você esquece de praticar o que está listado no Sermão da Montanha, onde o próprio Jesus está falando, onde o próprio Senhor Jesus está pregando e ensinando como é a vida, como é o proceder, como é o falar, como é o pensar de um verdadeiro discípulo. Não adianta de nada você pular para o Apocalipse, não adianta de nada você pegar os ensinamentos que estão listados nas cartas, que estão listados no restante dos 4 evangelhos. Mas o que nós vemos nos dias de hoje é as pessoas ocultando o Sermão da Montanha, as pessoas, os irmãos e irmãs, moços e velhos, e eu costumo dizer que não é o Evangelho, mas sim o meio gospel. O meio gospel consegue com muita facilidade esconder ou pular etapas, pular este Sermão da Montanha, porque é fácil hoje nós sermos esbofeteados e não virarmos o rosto. É fácil nós julgarmos com a nossa ficha corrida cheia, julgarmos o nosso irmão, julgarmos o pecado do próximo. É muito fácil nós amar o nosso próximo quando ele pode nos recompensar. Isso está, tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. E não adianta você pular etapas, não adianta eu pular etapas. Ah, mas eu acho tão lindo as cartas de Paulo, ensinamentos bons, coisas que edificam a casa do Senhor. Isso nós não temos dúvida. Mas não adianta de nada o cristão, aquele que entrega a vida a Jesus, aquele que entrega a sua vida a Cristo, mas não observa esta pregação, este ensinamento do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
É claro, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que você tem que esquecer as cartas de Paulo, esquecer as cartas de Pedro, de João, ignorá-las. Eu estou dizendo que se eu quero seguir essas cartas, orientações pastorais e etc., e não obedecer às bem-aventuranças, não colocar em meu coração o sermão do monte, você não é um cristão. Eu não serei um cristão verdadeiro. E se você quer pular este processo, se você quer pular este sermão, esta orientação de Cristo e ir para as etapas seguintes, você corre o risco de ficar decepcionado. Você corre o risco de ficar angustiado. Porque se você não seguir os passos de Jesus, será muito difícil você seguir os passos dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Hoje, meus irmãos, falando deste sermão do monte, o Senhor Jesus, antes de encerrar, antes de parar o seu sermão, a sua orientação inicial do seu evangelho, do seu propósito para os seus discípulos, ele começa falando no versículo 24, encerrando a sua pregação: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Por que tem muita gente que cai? Por que tem muita gente que passa 10, 20 anos na casa de Deus e daqui a pouco, por uma luta, ou porque não alcançou os seus objetivos almejados, ou porque a bênção que ele tanto almejava, que ela tanto pedia, não foi alcançada e cai, e resolve abandonar os caminhos do Senhor? Por que será que acontece isto nos dias de hoje? Glória a Deus. Porque as pessoas adoram, as pessoas conseguem com muita facilidade pular essas etapas. Quando o Senhor Jesus fala para que nós venhamos virar o rosto, quando alguém nos dá um tapa, o Senhor Jesus está falando no sentido da intenção, no sentido de não devolver na mesma moeda. Quando o Senhor Jesus ensina neste sermão vários conselhos, vários ensinamentos de como o homem e a mulher, o ser humano, o cristão deve proceder, mas alguém não segue esses conselhos. Mas quando alguém ignora estes ensinamentos, o Senhor Jesus compara a uma pessoa, a um homem que ouve e não pratica, considerado um homem insensato. A mesma coisa, o mesmo sentido de louco, insensato, louco, tolo. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparado eu ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Não adianta nós pregarmos aqui, não adianta nós pregarmos a palavra aqui, você aplaudir, você glorificar, bênção, a mensagem foi tremenda, a mensagem foi boa, mas você não levar para esta porta afora. Não adianta você ler a palavra, você adorar ler a Bíblia, você adorar ler o texto sagrado. Nós devemos ver um detalhe nessa palavra, que o Senhor Jesus, em outros ensinamentos, Ele não fala, Ele não compara ninguém a um homem tolo que constrói a casa sobre a areia, ou ele constrói a casa sobre a rocha, e manda e ordena para que guarde os ensinamentos. Somente neste sermão do monte o Senhor dá esta exortação final. Somente neste sermão do monte o Senhor diz, o Senhor faz uma comparação de quem escutou o seu sermão
de quem observou o seu sermão e agora, quando guardou no seu coração, ele exterioriza em práticas, em boas obras. Ele coloca aqueles ensinamentos de Jesus para fora, em forma de ações, em forma de práticas, em forma de obras. É o único sermão, é a única exortação, é o único ensinamento do Senhor Jesus que ele diz para os seus discípulos que se os discípulos de Cristo não praticarem esta palavra, não praticarem estes ensinamentos, terão uma queda. O único ensinamento do Senhor Jesus, e este ensinamento vale por toda a palavra, vale por todos os ensinamentos. Se você pegar este sermão, se você pegar as cartas, pegar a história dos apóstolos de Cristo, eles tiveram a sua mensagem, as suas vidas, os seus escritos totalmente inspirados por Deus. Então, meus irmãos, o restante da palavra, o restante do Novo Testamento, ele se engloba nos ensinamentos de Jesus. Se esses camaradas, se esses apóstolos, se esses homens que morreram pelo Evangelho não tivessem sido ensinados por este Jesus do Sermão do Monte, então eles não prevaleceriam, então eles não iam perseverar se eles não guardassem esta palavra, se eles não guardassem os ensinamentos do sermão do Senhor Jesus. Provavelmente Paulo, João, Pedro não iriam continuar a pregar o Evangelho, passar por aflições, passar por lutas, passar por perseguições, por ameaças, prisões. Dificilmente eles chegariam, ou melhor, dificilmente essas cartas chegariam a nós trazendo essa esperança. Pois bem, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-me-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia. Não é da noite para o dia, não é em um mês de leitura da palavra, não é em uma noite ou uma semana de jejum, não é como nós passamos essa noite em vigília, não é uma noite inteira de vigília que vai fazer a nossa casa, que vai fazer a nossa vida estar permanecendo firme. Não vai ser uma vida inteira de oração, não vai ser uma vida inteira lendo a palavra, não vai ser a vida inteira pregando em todas as cidades, se não houver a prática, se não houver a exteriorização desses ensinamentos de Cristo nas nossas vidas. Nada disto adianta para ter uma vida firme, para ter uma vida inabalável. Mas muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Muitas pessoas preferem ouvir uma palavra de conforto. Muitas pessoas preferem ouvir o que a internet está dizendo, de que você, glória a Deus, de que você pode ter aflições, de que nós neste mundo teremos aflições, e se nós vacilarmos, se nós cairmos, tudo no tempo de Deus. E eu sempre digo que se você esperar pelo tempo de Deus, você vai para o abismo. Não tem outra escolha. As pessoas adoram pegar esses jargões, adoram colocar rótulos, ou melhor, colocar aí nas mãos de Deus, quando elas não querem servir a Cristo. Por quê? Porque é melhor, é mais fácil. Não precisa você seguir a palavra, basta você seguir o caminho errante, basta você viver na devassidão, no pecado, em todos os pecados, basta você pedir perdão a Cristo e amanhã voltar a praticar de novo.
pedir a Deus que Ele lhe liberte. É mais fácil hoje você dizer que Glória a Deus, aleluia. fulano está parado, fulano não quer mais servir a Cristo. Mas muitas pessoas acabam se equivocando, muitas pessoas acabam jogando a palavra do Senhor na lata do lixo, muitas pessoas acabam pegando os ensinamentos do Senhor e adaptando a sua vida na palavra, porque eu não consigo suportar, porque eu não consigo seguir a Bíblia. Eu tenho meu pecado justificado. Mas quando o Senhor diz que aquele que observa os seus ensinamentos e pratica, este é semelhante, este é igual, este é parecido a um homem que constrói uma casa bem firmada e esta nunca cai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diferente daquela que pega os ensinamentos de Cristo, tudo aquilo que o Senhor falou, leva para o seu lar, leva para a sua família, mas ele não pratica, somente guarda, somente ouve. Este é comparado a alguém, um homem que construiu a sua casa sobre a areia, ou como Lucas diz, sobre a terra. Este vem as mesmas tribulações, as mesmas perseguições, o mesmo vento, os mesmos rios correm, mas esta casa não prevalece. E como que nós nos dias de hoje conseguimos, ou melhor, alguns, porque eu não consigo, acreditar que se o fulano, se a fulana não quer mais seguir a Cristo, não quer mais vivenciar esta palavra, nós conseguimos dizer ainda que o culpado é a palavra? Nós conseguimos dizer que o evangelho é pesado demais? Mas para garantir as bênçãos, para ganhar bênçãos, nós não olhamos para a dificuldade. Para ser abençoado, aí nós lemos a palavra. As bênçãos que a palavra diz: o Senhor é meu pastor, nada faltará, nenhum mal tocará na minha tenda. Tudo isso nós pegamos. Agora, guardar a palavra e seguir, praticar para que a nossa casa, para que o discípulo não caia mediante a ventos e vendavais temporais, aí nós rejeitamos. Aí quando nós vemos alguém caindo, quando nós vemos alguém que rejeita a palavra, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos admitir que essa pessoa não estava bem firme. Nós não conseguimos admitir e não conseguimos acreditar muitas vezes que a palavra ensina a viver de uma maneira, mas que essas pessoas não conseguem ou não querem ler e observar e praticar a palavra. Porque é mais fácil. Porque o nosso ego, a nossa vida carnal, nós como pequenos miseráveis seres humanos, nós queremos sempre aquilo que é mais fácil. É mais fácil nós abandonarmos a Cristo, viver a nossa vida comum aí fora, do que obedecer os seus mandamentos, do que obedecer a sua palavra, do que praticar o que o Senhor Jesus nos ensina. Mas o que muita gente faz hoje? Sermão da montanha? Tá bom, ok. Mas eu prefiro prefiro a carta de Tiago. Fé sem obras é morta. Eu tenho uma fé tremenda. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Cristo. E como o outro texto que a gente leu e analisou na semana passada, o justo viverá da fé, né? O justo viverá da fé. A minha vida aqui na terra eu vivo de fé em fé. Só fé, só café, só café. As pessoas têm costume de pegar jargões, de pegar textos e vivenciar a sua vida. Mas, meus irmãos, não leve a sua vida deste jeito.
Não leve. Este é o conselho que eu lhe dou. Não leve a sua vida à base de jargões. Não leve a sua vida à base de ensinamentos furados, de que você, como diz aquele hino, sou humano, não consigo ser perfeito. Só porque você quer, só porque eu quero viver uma vida pecaminosa. Aí eu cantarolo aqueles louvores, sou humano, não consigo ser perfeito. Onde fica o poder da palavra? Onde fica o poder da palavra? Onde fica esse ensinamento do Senhor Jesus, de que todo aquele que ouve e pratica a sua palavra, este não cai nunca, este não abandona Jesus tão fácil, porque ele ouve e pratica. Mas aquele que ouve e não pratica, ele busca aquilo que satisfaz, aquilo que lhe conforta. Ele busca aquilo que é melhor para si. Ele busca aquilo que é mais rápido. Ele busca aquela edificação que é mais popular. Que se você orar, você é revestido do Espírito Santo. E que você jejuar, você é revestido do Espírito Santo. Aleluia. Isso é mais, eu acho que condão, fazer mágica. Mas as pessoas não entendem, as pessoas, ou melhor, não querem entender. Os crentes de hoje em dia não querem entender, não querem observar, ver o Senhor Jesus falando, o próprio Senhor Jesus, não é nem os apóstolos, não é nem os discípulos, é o próprio Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei. O Senhor Jesus compara ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não procure o caminho mais fácil, não procure os ensinamentos mais confortáveis, não procure as palavras mais confortáveis, não procure os benefícios apenas, não avance, não pule as etapas da palavra do Senhor. Ou será que nos dias de hoje esses 66 livros devem ser ignorados? Eu sempre digo, meus irmãos, eu fico triste de ver as pessoas banalizando, as pessoas ignorando a palavra. E aí, quando nós falamos a respeito de estar forte, a respeito de não cair, a respeito de ser perfeito neste mundo, a respeito de não errar, de não pecar, as pessoas acham isto ser orgulhoso. As pessoas ainda ignoram. Olha quem falando. A gente não deve julgar, a gente não deve falar nada. Mas não sou eu quem está dizendo, meus irmãos, é a palavra. A palavra foi escrita para guiar o homem neste mundo. Se você gosta de pecar, se você acha que ser humano é um ser imperfeito, que nunca vai ser perfeito neste mundo, e que estão me perseguindo, e que estão falando dos seus pecados, que estão vendo o seu rastro sujo neste mundo, mas que você não consegue apagar, que você não consegue mudar, é porque você não está praticando a palavra. Porque é fácil nós chegarmos aqui e dizer que você é ser humano, que você não tem a obrigação de não pecar, que você pode chegar aqui e sair por esta porta e não obedecer a Cristo, somente fazer aquilo que nos agrada, somente fazer aquilo que me apraz. Mas é tão difícil nós chegarmos aqui e falar que você tem o direito de ter uma vida perfeita ou ter uma vida imperfeita. Que você chegue aqui e tenha
ou melhor, ou seja perfeito como o seu Pai que está no céu é perfeito, ou você ignore a palavra e seja imperfeito. A palavra é bem clara, os ensinamentos são bem claros. Você deve morrer para o mundo, eu devo morrer para mim, viver por Cristo, viver através de Cristo. Glória a Deus. Mas é tão difícil, é tão pesado, é tão sofrido nós andarmos por este mundo sem errar, sem andarmos neste mundo sem vacilar. O culpado não é Deus, o culpado não é Satanás, é nós, é eu, é você, que não consegue olhar para a palavra e dizer não ao pecado, olhar para a palavra, ver Jesus ensinando nós a termos uma vida correta, mas eu e você não conseguimos porque não queremos, porque é mais fácil fazer o errado, porque é mais fácil não praticar a palavra, mas quando vem a queda, nós culpamos alguém. Mas quando você escuta e pratica os ensinamentos de Cristo, você nunca cai, você nunca é derrubado por uma tempestade, você nunca é derrubado pela corrupção deste mundo. Glória a Deus. Quem escuta e pratica a palavra do Senhor, ele tem o temor de Cristo, ele tem uma sabedoria que vem do céu, ele tem um discernimento que discerne todo o mal. Ou será que os apóstolos, que os discípulos eram super-heróis? Ou será que José lá no Antigo Testamento era um super-herói? Será que Jó passou por tudo aquilo porque era de ferro? Ou será que todos eles tinham o temor a Deus? Ou será que todos eles abandonaram este mundo e olharam somente a Deus? Ao contrário de muitas pessoas nesse mundo, ao contrário do mundo gospel, que não quer mais praticar a palavra, não quer mais ver Jesus dizendo para virar o rosto quando é esbofeteado, que é para perdoar uns aos outros, que é para pagar o mal com o bem, que é para ser perfeito como o nosso Pai que está no céu é perfeito. Isto ninguém está falando mais nos dias de hoje. Isto ninguém fala mais nos dias de hoje. Glória a Deus, aleluia. Mas com a graça de Deus, esta palavra, ela fala comigo. Esta palavra me exorta todos os dias. Esta palavra me orienta nos caminhos do dia a dia. E é por isso que eu falo para você que vale a pena. É por isso que eu estou aqui e digo para você, vale muito a pena. Quando você consegue vivenciar neste mundo, discernindo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas, meus irmãos, o que acontece nos dias de hoje é que ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, as pessoas já acham que isto é uma vanglória, que isto é ser orgulhoso. Olha quem falando, ele acha que não peca, ele acha que não vai chegar uma tempestade na vida dele e não vai abandonar a Cristo. Ele acha que vai faltar o dinheiro, ou ele acha que vai ficar um só na igreja e não vai largar tudo de mão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É o conselho que eu lhe dou. É um conselho que eu lhe dou. E conselho, se você não sabe, você pode dar para alguém. Depois, aquela pessoa usufrui do seu conselho, aí ela decide se é bom ou se é ruim. Quando você aconselha alguém, não vá por aí, você sabe que lá no final, se ela obedecer o seu conselho, ela vai decidir se foi bom
ou se foi ruim. Aleluia. Este conselho que eu lhe dou nesta noite, através dessa palavra, é simples. Vivencie a sua vida através da palavra. Vivencie o jeito de viver, o seu jeito de andar, o seu jeito de vivenciar, que parece ser orgulhoso. Falar disso nos dias de hoje, falar que você não vai cair, falar que a tempestade vai soprar e você não vai cair, é muito fácil quando você não tem temor a Deus. Mas quando nós sabemos do que estamos falando, quando nós conhecemos esse Jesus, quando nós, como disse o nosso irmão Jó, quando nós sabemos em quem nós temos crido, a coisa muda. Quando nós conhecemos e sabemos em quem nós temos crido, de verdade, a história muda. Aleluia. Nós não estamos, eu digo por mim mesmo, eu não estou jogando palavra fora. Aleluia. Eu estou falando da palavra, daquilo que a palavra causa na minha vida, daquilo que a palavra me oferece, me ofereceu até este momento aqui. E eu tenho certeza absoluta do que eu estou lhe falando nesta noite. Vivencie a palavra. Vivencie a palavra. E você vai ver. E você vai perceber do que eu estou falando aqui nesta noite. É algo bom. É algo que você vai dizer: poxa, é verdade mesmo. É verdade mesmo. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. O segredo está aqui. Glória a O Deus. segredo está na palavra. Aleluia. Não é como muitos dizem por aí, é mistério. É mistério. Não tem mistério. Não tem mistério. Para você usar um carro, você compra um carro 0 km, você recebe um manual, você utiliza aquele veículo da maneira correta, você usa aquele veículo da maneira certa, como o manual diz, você nunca terá problema. Você compra um telefone celular, uma televisão, um computador, qualquer objeto eletrônico, você recebe um manual, você segue aquele manual, você nunca terá problema. Você pode o quê? Em caso de alguma avaria, você pode recorrer, porque você seguiu aquele manual. Agora, quando você não segue aquilo que é mandado, se estragar, você não pode recorrer. Você não pode reclamar, porque você não seguiu o manual. É por isso que muita gente quebra a cara. É por isso que muita gente vive andando em uma lama, subindo a lomba. É muita gente levando a palavra de qualquer maneira, como lhe conforta, como lhe apraz. Glória a Deus. Aí reclama para o pastor, reclama para o vizinho, reclama até para o inimigo. Não sabe se culpa Deus ou se culpa Satanás. Mas a palavra está fechada, a Bíblia é fechada, mas não quer obedecer os ensinamentos de Cristo. Irmão, irmã, é para fazer assim, amém? Tem pessoas ainda que utilizam, mais uma vez, de frases históricas ou jargões, gostam. Não, mas é para ficar, como diz a Bíblia, né? É para ficar naquilo que a gente foi chamado, é para ficar naquilo que foi ensinado, é para ficar nos marcos antigos. A sua vida está de qualquer jeito, a sua vida vai de mal a pior. E se você não obedece a palavra, não adianta você guardar ensinamentos antigos, muito menos ensinamentos novos. Se você não guarda a palavra e não pratica, a sua queda será grande, a sua queda será fatal. Você pode estar 10, 15, 20, 40 anos servindo a Cristo, mas
Se você acha que é do seu jeito, um dia, uma hora ou outra, a sua queda será grande. E se eu permanecer dentro da igreja, vamos dizer assim, sem praticar a palavra, nós não damos bons frutos. Nós não falamos como Cristo falou. Nós não andamos como Cristo anda. Nós seremos escândalo para o Evangelho. Nós seremos escândalo para a palavra do Senhor. Nós seremos espelho sujo. Nós seremos o reflexo sujo da imagem de Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, abandone os falsos ensinamentos. Abandone aquilo que não está na palavra. Abandone os ensinamentos que vêm para lhe satisfazer. Procure os ensinamentos da palavra. Glória a Deus, aleluia. O próprio Senhor Jesus está falando. O próprio Senhor Jesus diz: você que guarda as minhas palavras. Quais palavras? Estas do Sermão do Monte. O modo de proceder do ser humano aqui neste mundo. O Senhor Jesus foi bem claro. As bem-aventuranças, o proceder do ser humano, do crente, do apóstolo, ou melhor, do discípulo aqui neste mundo, no momento em que Cristo começou a pregar o seu Evangelho, até a segunda vinda de Cristo nesta terra. Se você não cuidar, se você não observar estes ensinamentos de Jesus Cristo e não praticar, será grande a sua queda. Será grande a sua queda. Mas se você pegar estes ensinamentos, praticar na sua vida pessoal, na sua vida coletiva, tanto para com o próximo, tanto para com você mesmo, temer a Cristo, olhar para os seus ensinamentos, pode vir o que vier, pode vir tempestade, pode vir rios, pode vir ventos, pode vir tribulações, o mundo pode virar de cabeça para baixo, as perseguições ideológicas contra a igreja neste mundo podem surgir, mas você não será tombado. O inimigo está vindo longe, o inimigo está vindo pelas beiradas, você perceberá logo, você verá, você observará, você entenderá aquilo que faz parte de uma maneira de um inimigo cercar o povo de Deus, de um inimigo cegar o povo de Deus com a apostasia dos últimos tempos. Você saberá a saída. Você saberá o escape quando você observa, quando você segue, quando você pratica, quando você se enche da palavra do Senhor, quando você observa e quando você encaminha, conduz a sua vida aqui neste mundo, vivenciando através dos ensinamentos primários de Jesus. Depois que você observou esses ensinamentos, você pode se espelhar no restante do livro sagrado. No restante da palavra você compreenderá, você se colocará na posição de servo para ser. Não tem palavra mais clara, não tem texto mais claro do que este aqui, que fala da sua queda ou da sua permanência. Amém? Você quer continuar a vida toda na presença de Cristo? Eu canto ainda aquele louvor, aquele corinho bem conhecido, Pai segura minha mão. É bonito hino, é uma bênção, mas não é Deus que tem que segurar na nossa mão. É nós que temos que segurar, é nós que temos que se sustentar na sua palavra. Glória a Deus. É nós que temos que aguardar a segunda vinda de Cristo ansiosamente em todos os momentos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé nesta noite.
no seu coração. E se você guardar estes ensinamentos de Cristo, pode passar anos, pode passar gerações, você permanecerá firme. Amém? Você permanecerá intacto se você observar estes ensinamentos de Cristo. Caso contrário, se você ver alguém caído, se você ver alguém que abandonou a Cristo, você sabe que este nunca guardou a palavra. Você sabe que esta pessoa nunca observou e praticou a palavra. A responsabilidade de agradecer a Ele pela sua palavra, porque se não fosse a sua palavra, se não fosse a Bíblia Sagrada, os seus ensinamentos, como nós agradaríamos a Deus? Como nós conheceríamos este caminho se não fosse a sua palavra, se não fossem os seus ensinamentos? Então, meus irmãos, vamos sair daqui guardando a palavra do Senhor. Você chega na sua casa, você leia a palavra, leia a palavra onde você estiver, mas não deixe de ler a palavra, senão nestes últimos tempos você e eu poderemos, possivelmente, caso contrário, seremos enganados pelo mal. Amém? Amém, meus irmãos? Caso contrário, nós seremos enganados pelo mal. Amém? Quarta-feira estaremos aqui a partir das 7 horas para lermos e examinarmos as Escrituras. A partir das 7 horas, culto da família. Sábado, a partir das 6 horas, um maravilhoso culto aqui neste lugar. Glória a Deus. Amém? E continue firme, continue imóvel, continue edificado sobre uma rocha. E você será comparado a alguém que guarda a palavra. Amém? Vamos levantar as mãos para os céus e agradecer a Cristo. Senhor Jesus, te agradecemos desde já pela tua presença neste lugar. Te agradecemos, Pai amado, pela tua palavra estar no meu coração, para mim poder falar em poucas palavras para os teus servos que estão aqui nesta noite, as tuas servas, essa família na fé que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Pai amado, desde já pelo pão, pela água, pelo fôlego de vida, de podermos estarmos na tua casa para te louvar, para ouvir a tua palavra, meu Deus e meu Pai. Te adoramos e te agradecemos e lhe pedimos que todos venham ser guardados e mais do que protegidos no decorrer deste trajeto até cada um chegar nos seus lares. Que o inimigo não venha tocar nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos caminhos, mas que a tua palavra venha nos guiar, Pai, que a tua palavra venha nos dar força para prosseguirmos nesta caminhada longa. Te agradecemos e te adoramos e que no culto de quarta-feira todos venham estar aqui, Senhor, testemunhando que só o Senhor Jesus é nosso Deus Todo-Poderoso e que todos venham ter um decorrer de semana mais do que abençoado, cheios de vitórias, cheios de conquistas, de milagres, de oportunidades acontecendo na vida de todos que estão aqui, Senhor. Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.